Em outubro de 2019 eu adoeci. E foi muito assim, assustador, porque foi do nada. E quando eu fui tomar banho, eu tirei a roupa e eu assustei, porque eu tava cheia de hematomas. Parecia que eu tinha sido atropelada. E eu fui pro hospital. E aí, quando eu fui mostrar pro médico os hematomas já tinham se quadruplicado. E eles nasciam hematomas na frente dos médicos. E o médico, eu nunca tinha visto aquilo. E aí ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E aí veio esse médico, ele, só um minuto que eu vou chamar outro médico. E começou a chamar um, outro, até que já tinham vindo 15 médicos. E nenhum dos médicos sabiam o que eu tinha. E a gente começou a procurar os melhores médicos que a gente podia. Sentar na frente de um dos melhores. E ele falou assim, olha, tem coisas que a medicina não é capaz de explicar. Tem doenças que a gente não entende. Tem doenças que a medicina ainda não sabe que existe. E a gente não consegue explicar o que a filha de vocês tem. E nisso que a gente foi voltar, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via o meu irmão pequenininho no consultório de um médico. E eu lia na porta o nome desse médico, Dr. Bernardo Gontijo. E o Espírito Santo falou assim comigo, você tem que ir nesse médico. Quando eu cheguei lá, ele é um médico de doenças raras. E só que nesse tempo, com tudo isso acontecendo, eu já decidi que eu ia voltar a viver normal. Eu tô doente, mas Deus continua curando. Eu tô com problema, mas Deus resolve os problemas. Porque não tem cura, Deus tem milagre. Nesse processo todo, eu recebo uma ligação de uma pastora de Manaus, de uma agenda que estava marcada, né, antes de eu adoecer. E ela falou assim, oi Lu, tudo bem? Eu tô ligando pra... Aí eu pensei, né, cancelar, Covid. Ela falou assim, pra confirmar. E aí eu tava pronta pra falar com ela, né, pastora? Felizmente eu não vou poder ir e tudo. E aí quando eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. E essa é a parte mais linda. Quando eu cheguei, tinha uma salinha, sala pastoral assim, né? Quando eu entrei, tinha um cara e uma enfermeira. E eu falei assim, o senhor passou mal? E esse cara virou e falou assim, não, eu não passei mal não. Eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia. Eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer de 11 centímetros. E quando ele falou isso, eu esqueci que eu tava doente. E eu saí correndo, eu ajoelhei nos pés dele e eu comecei a orar. E eu orava e eu falava, Senhor, cura a vida desse homem. Deus, cura a vida desse homem. O Senhor morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades também. Senhor, cura a vida dele. E eu orava por ele. E de repente a pastora encostou em mim e ela falou assim, Lu, sua banda já tá lá em cima, os meninos já estão tocando. Eu saí correndo, eu falei assim, você tá curado, você crê? Aí ele, amém. E quando terminou a minha ministração, eles falam, com vocês o pastor da noite. E entra o cara. Ele vira e falou assim, tem 11 anos que eu luto contra o câncer e eu já tô no estágio terminal, mas enquanto eu viver eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. Eu voltei, né, pro lugar onde eu tava e quando eu fui tomar banho, assim como no começo desse testemunho, eu tirei a roupa e eu não tinha mais nenhum hematoma. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, Deus me curou. E o mais lindo, pastor, é que quando eu voltei, eu liguei pro meu médico, eu falei assim, doutor, eu fui curada. E quando eu voltei, ele e os 15 médicos atestaram que eu fui a primeira pessoa a ser curada dessa doença. E pra finalizar, nesse dia eu recebo um WhatsApp. E esse WhatsApp falava assim, oi Lu, tudo bem? É o pastor que ministrou com você em Manaus. E eu queria que você visse esse documento que eu tô te mandando. E quando eu abri o documento, falava assim, e nenhuma célula cancerígena se encontra mais presente. Meu! Esse é o nosso Deus.